Vamos dar uma misturada na farinha e no açúcar. E ela tem que aparecer um pouco, tanto de um lado, gente. Que delícia, olha isso. Que saudade da vovó. Eu não sei vocês, eu amo goiabada. E um biscoito que tem goiabada dentro é pra acabar com a gente. Beliscão é aquele biscoito que é unânime, muito fácil. E eu acho que dá um pouquinho de mão de obra na hora de fazer, porque a gente tem que fazer um por um e sair beliscando um por um. Meu nome é Teo Corrêa e esse é o canal da Teu Gostinho. E hoje a gente vai fazer um beliscão delicioso que derrete na boca. Se inscreve nesse canal, clique em curtir, compartilha esse vídeo, porque eu sei que você vai amar fazer esse beliscão comigo. Vamos para a receita? E esse beliscão, hein? Será que sai hoje? Ah, sai sim. Bom, aqui eu já pesei a farinha. Junto com a farinha, eu vou misturar o açúcar. Não tem problema, tá? O açúcar, se você quiser peneirar ou não, tá tranquilo. A gente vai quebrar ele aqui na mão agora. Vamos dar uma misturada na farinha e no açúcar. Já aproveita já para poder estourar esses grãos de açúcar, esses bolos de açúcar que ficaram. E aí você já dá uma estouradinha nele aqui. Mas quando a gente começar a amassar também, ele vai estourar naturalmente bem tranquilinho. Prontinho, gente. Nesse momento, eu vou colocar a manteiga da receita. E aqui eu vou, com a ponta dos dedos, incorporando essa manteiga na farinha. Não precisa deixar a manteiga pegar no seu dedo, tá? Você não precisa pressionar agora. Sempre vai jogando cada vez mais farinha na manteiga, a própria farinha vai absorvendo a manteiga e ela vai ficando bem mais fácil de trabalhar. Então pode ir jogando farinha na manteiga, dando uma pressionada aqui que ela vai... A manteiga para essa receita, ela tá em temperatura ambiente, tá bom? Olha como a farinha ela vai ficando amarelinha, vai ficando como aquela impressão de areia de praia. Vamos misturar o ovo. Eu vou dar só uma batidazinha para ele já entrar um pouco mesclado aqui. Aqui eu coloco aqui. E aqui eu começo o processo de misturar esse ovo junto com a farinha, a manteiga, o açúcar. Aqui a manteiga que eu estou usando é uma manteiga com sal. Se você estiver usando manteiga sem sal, põe uma pitada de sal aqui que vai fazer diferença, tá? É biscoito, gente, vamos mexer com a mão. Não precisa apertar para a massa sair entre os dedos não, tá, gente? A gente vai aqui só misturando e pressionando de uma maneira delicada. É biscoito, a gente não quer desenvolver glúten de farinha, a gente não quer deixar esse biscoito duro. Então vamos fazer bem tranquilinho, para só ir incorporando. Tá vendo? Eu não fiz nem grandes movimentos e ela já tá começando a ficar uma massa mais lisa. Aqui eu vou só dar uma leve sovada para poder misturar tudo mesmo, mas não precisa apertar por muito tempo, tá? Olha, a massa ela já tá toda lisa. Eu não preciso trabalhar demais essa massa. Então, ela aqui pra mim ela já tá ótima. Aqui eu já sovei o suficiente, ela tá lisa, eu não preciso passar muito tempo sovando, eu só quero unir os ingredientes. Como é uma massa amanteigada, então eu vou ter que levar pra geladeira agora e daqui a 30 minutos eu volto pra poder abrir e formatar os biscoitinhos antes de ir pro forno, tá? Pra guardar na geladeira, eu sugiro que você coloque num papel, num filme transparente, um filme plástico, para que a massa não resseque. Essa é a nossa massa e daqui a gente vai para a geladeira. 30 minutos já se passou, já comecei a trabalhar um pouco a massa aqui, eu vou cortar um pouco com vocês também para você ver como é o processo de cortar. Aqui eu estou usando como referência a boca de um copo americano, porque praticamente todo mundo tem em casa e todo mundo tem essa mesma referência. Então vamos lá. Eu já fiz 2/3 da massa e eu vou mostrar daqui a pouco para vocês como é que ela ficou. Eu coloco um pouco de farinha. Eu estou usando um silicone aqui apenas para poder não sujar minha mesa toda, mas você pode fazer direto na mesa. Coloquei um pouquinho de farinha embaixo, um pouquinho de farinha em cima e aqui eu vou abrir a massa. Sempre vá soltando a massa do fundo para na hora que você cortar, ela não está completamente grudada lá, tá? Se você sentir que a massa ela tá puxando no rolo, vem com um pouquinho de farinha e passa na massa ou no rolo, tá?
Eu não quero cortar essa massa muito fina, porque eu ainda tenho que dobrar sobre a goiabada e ainda apertar. Se eu corto essa massa muito fina, ela pode rasgar, ela pode quebrar, então não faça isso. Isso daqui para mim é uma grossura, eu vou mostrar para você qual é a grossura que eu tô trabalhando aqui. Eu passo um pouco de farinha na borda do copo, só para facilitar na hora de cortar, e eu faço isso aqui. Esse movimento. Eu tiro aquilo que é excesso da massa. Aqui eu já cortei, já tirei todo o excesso de massa e separei aqui do lado. Então, o que eu faço para saber o tamanho da goiabada que eu coloco? Aqui eu já cortei alguns quadradinhos, eu vou colocar ela aqui no meio. Ela tem que aparecer um pouco, tanto de um lado quanto do outro, mas ela não pode aparecer muito, porque ela ainda vai derreter e ela ainda vai espalhar um pouco para a borda. Se você colocar muita goiabada, ela vai derreter e vai ficar todo colado e não vai ficar bonito. Então aqui eu venho, solto, coloco a massa por cima da goiabada e dou o famoso beliscão. Pince mesmo a massa aqui em cima, porque é isso que vai fazer com que a goiabada ela fique segura, porque aqui a massa ela tá toda em volta da goiabada. Se você quiser, você pode fazer um tamanho menor também. É só você encontrar a boca de um copo ou algo que você consiga cortar, que seja um círculo certinho. Você coloca a goiabada da forma como a gente está colocando aqui e tá ótimo. Esse tempo de descanso que a gente deixou a massa na geladeira, ele vai facilitar que a gente faça esse processo aqui de uma maneira mais segura. A massa ela não vai ficar tão quebradiça. Logo na hora que a gente acaba de misturar todos os ingredientes, se você for tentar abrir naquele momento, a massa ela vai ficar muito quebradiça. Então o descanso na geladeira, ele vai proporcionar que você tenha uma maior maleabilidade da massa. E aqui, gente, é uma dica, ó. O último pedacinho. Você pode assar só o biscoito, só ele fechadinho, não tem problema. Mas se você fizer uma bolinha, você pode vir aqui e abrir. Ele não vai ficar redondinho como os outros, mas a gente vai fazer um beliscão igualzinho. Olha, abri, pra mim tá suficiente. Venho com a goiabada. E aqui eu consigo aproveitar 100% da massa. Como essa massa ela é bastante amanteigada, então ela precisa ir para a geladeira, ela fica 20 minutos lá descansando e depois ela já entra no forno que já vai estar pré-aquecido 180 graus. Ali no forno ela vai ficar entre 10 a 15 minutos, vai depender da potência do seu forno, se o seu forno de fato ele segura esse calor e tudo mais. O que você precisa observar? O biscoito ele vai ficar moreninho nas bordas, então você vai perceber que ele vai pegar uma coloração. A gente vai mostrar ele aqui assim que ele tiver assado. Vou pra geladeira, vou pro forno e volto aqui com o biscoito assadinho pra você. Espera um minutinho. Gente, aqui já tá o nosso beliscão. Ele já tá assado e eu vou mostrar pra você como é que ele fica aqui no fundo, tá vendo? A gente quer exatamente esse dourado aqui no fundo, que é o dourado mesmo que tá nas bordas e você tá vendo que a goiabada ela ainda fica contida. Quanto mais a gente assar, mais a probabilidade da goiabada ela derreter e dissolver no fogo. E outra, ele ainda é quente, ele ainda é morno, eu vou passar no açúcar porque é agora que o açúcar gruda. Se você tentar passar depois, você não vai conseguir. Então a gente vai fazer isso agora. Tá vendo que ele sai super fácil da forma, né? Não preciso ficar fazendo muitos movimentos aqui. Quando você pega nele, logo que ele sai do fogo, ele ainda tá molinho, tá? Se você apertar, inclusive, a goiabada, como ela tá bem mole, você vai achar que ele não tá no ponto. O biscoito, ele vai ficar no ponto apenas quando ele esfriar. É óbvio que dá pra comer ele quentinho também, tá, gente? E aqui a gente já vai empanando os dois últimos. Prontinho, a gente já tá com o beliscão todo empanado no açúcar refinado. Aqui, gente, precisamos esperar o biscoito esfriar completamente para guardar, não para comer. Comer, a gente já pode agora e é o que a gente vai fazer. Nossa. Gente, que delícia! Que delícia! A massa super amanteigada. Ó, vou mostrar pra você como é que tá dentro a goiabada. Olha pra isso. Gente, a massa, ela é muito saborosa. Só a massa, ela já é muito saborosa. E a goiabada,
Aí a infância vem brincar comigo, né? Porque... No ponto, gente, isso aqui tá magnífico. Essa receita de beliscão, ela é muito especial pra mim e eu espero que ela também se torne uma receita muito especial pra você. Se você gostou dessa receita, já dá um like aqui e a gente faz esse beliscão assim que possível. A mão toda de açúcar. Adoro. Bom, se você não é inscrito no canal, já vou te pedir pra você se inscrever aqui no cantinho. Se você gostou dessa receita ou se você sabe de alguém que tem dificuldade e quer fazer um biscoito gostoso, um beliscãozinho com goiabada, a hora é agora. Um beijo e até o próximo vídeo. Beijo de açúcar.